Vou te contar o que me ensinaram na faculdade de nutrição. Me disseram que a proteína animal aumenta a acidez do organismo, que essa acidez dissolve osso, que quem come muita carne vermelha vai ficar com o esqueleto fraco, vai ter osteoporose cedo e vai se arrepender. Repetiram isso em aula, em livro, em congressos, e eu por muito tempo acreditei. Hoje eu tenho 7 exames de densitometria óssea, 4 anos e 2 meses de acompanhamento e dados que contradizem tudo isso. Então, não é suposição, não é teoria. É exame com data, com número e com assinatura de médico. E eu vou mostrar cada um deles aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, eu vivo estilo de vida carnívoro há 5 anos e não vivo por experimento. Eu vivo por escolha, como convicção. E esse canal existe porque eu decidi documentar tudo. Os exames, os dados, os erros, as respostas que a nutrição convencional não consegue me dar. Aqui você não vai encontrar dieta da moda, contagem de caloria, nem conselho de quem leu um artigo e virou especialista. Você vai encontrar fisiologia de verdade, dado de verdade e uma nutricionista que vive na pele o que defende. Então, se você caiu aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal é para quem está cansado de receber uma resposta genérica. Para quem pergunta por quê e não aceita porque sempre foi assim. Para quem quer entender o que está acontecendo dentro do próprio corpo antes de colocar qualquer coisa na boca. E toda semana tem vídeo novo aqui, tá? Cada vídeo é construído com dado, com referência e com muita honestidade. Então, se esse canal te interessa, já se inscreve agora e ativa o sininho. Eu tenho certeza que você não vai querer perder o que ainda vem por aqui. Antes de entrar nos dados, eu preciso de explicar o que é uma densitometria óssea, que muita gente conhece como DEXA, e por que ela é um instrumento completamente diferente de tudo que você provavelmente já usou para avaliar sua composição corporal. A maioria das pessoas conhece a balança. Muita gente já fez bioimpedância, que é aquele aparelho que passa uma corrente elétrica pelo corpo e estima quanto você tem de gordura e quanto você tem de músculo. Outros fizeram ou fazem avaliação por dobras cutâneas, que é a medida de espessura da gordura com o compasso na pele. Esses 2 métodos são os mais comuns nos consultórios, também nas academias, nos aplicativos. E os 2 têm um problema muito sério que quase ninguém te conta. A bioimpedância, ela é sensível demais à hidratação. Então, se você bebeu pouca água, se está no período pré-menstrual, se treinou antes, se comeu sal, se está com sono, se dormiu mal, o resultado muda. Uma mesma pessoa no mesmo dia, com diferença de 4 horas, pode ter 2, 3, 4 pontos percentuais de diferença no resultado da gordura corporal, por exemplo. A maioria dos aparelhos de bioimpedância disponíveis no Brasil usa equações criadas para populações norte-americanas ou europeias com padrões de hidratação e distribuição de gordura completamente diferentes dos nossos. Isso está na literatura. As dobras cutâneas dependem do avaliador, dependem do ângulo, da pressão, do ponto anatômico exato, da experiência de quem está fazendo. Por exemplo, 2 profissionais competentes podem chegar a resultados completamente diferentes avaliando a mesma pessoa no mesmo dia. E nenhum dos 2 está errado. O método tem essa limitação embutida. Já o DEXA funciona com raio-x de dupla energia. O equipamento emite 2 feixes de fótons com energias diferentes e a diferença na absorção desses feixes pelos tecidos é o que permite calcular com alta precisão 3 compartimentos separados: massa de gordura, massa magra e massa mineral óssea. Não é uma estimativa por equação, é uma medição direta por absorção de fóton. Então, a margem de erro para a gordura corporal total no DEXA está em torno de 0,8% pontos percentuais. Para a densidade mineral óssea, 0,010 gramas por centímetro quadrado, ou seja, é muito pouco. O que é que isso quer dizer, Lua? O DEXA é o padrão ouro da avaliação de composição corporal hoje. É o que se usa em pesquisa clínica quando se quer saber o que está acontecendo de verdade no corpo.
E mais, o DEXA mede densidade óssea. A bioimpedância e as dobras cutâneas não fazem isso. Elas não veem o osso. Então, se você quer saber o que está acontecendo com a sua estrutura óssea ao longo do tempo, só o DEXA te dá essa resposta com precisão. Agora, vamos avaliar os meus dados. Eu comecei a estratégia carnívora em 2021. E meu primeiro DEXA eu fiz poucos meses depois de iniciar esse protocolo na minha vida. Foi em janeiro de 2022 que eu fiz meu primeiro DEXA. Eu estava com 63 quilos, eu tenho 1,64 m de altura e eu estava com 36 anos. Minha gordura corporal estava em 20,1%, minha massa magra estava em 47,2 quilos e minha densidade mineral óssea total estava em 1,068 gramas por centímetro quadrado. E o T-score estava menos 0,7. O que é o T-score? O T-score compara a sua densidade óssea com a média de um jovem adulto saudável entre 20 e 30 anos, ali no pico absoluto da massa óssea. Então, 0 é a média. Positivo está acima da média. Quando cai para menos 1 ou abaixo de menos 1, entra em osteopenia. Abaixo de 2,5, de menos 2,5, é osteoporose. Eu não estava em osteopenia, mas eu estava abaixo da média. Esse era o meu ponto de partida. Aí, 47 dias depois desse primeiro exame, em fevereiro de 2022, eu estava com 7 meses, 8 meses de dieta carnívora. Mesmo protocolo, mesmo equipamento, eu fiz questão de fazer todos os meus exames de DEXA na mesma clínica. O T-score foi de menos 0,7 para menos 0,1. Ele aumentou. Então, isso tudo em 47 dias. Minha massa magra subiu 1,6 quilos. Minha gordura caiu quase 3 pontos. Em novembro do mesmo ano, novembro de 2022, ou seja, 10 meses depois do meu início de rastreamento com DEXA, meu T-score estava em 0. Exatamente na média do jovem adulto de referência. Minha massa magra, 50,7 quilos. Quase 3,5 quilos a mais do que quando comecei. Em julho de 2023, meu T-score estava em mais 0,2. Ou seja, cruzou a linha, ele estava positivo, acima da média de referência para jovens adultos. Minha gordura corporal estava em 16,1%. Em outubro de 2023, praticamente completando ali 2 anos de dieta carnívora, teve uma leve queda. Meu T-score foi para mais 0,1. Registrei porque é um dado real. A gordura ela tinha subido um pouco, a massa magra tinha caído 1 quilo naquele intervalo e eu não vou omitir isso porque não me favorece. Mas a variação estava dentro da margem de erro do equipamento. Em abril de 2024, meu T-score foi para mais 0,4, o pico da série. Meu Z-score em mais 0,4. O próprio software do densitômetro marcou com asterisco as mudanças desde o meu primeiro exame, indicando que eram estatisticamente significativas, com 95% de confiança. Costelas, mais 58,3% de densidade desde 2022. Tronco, mais 20,1% de densidade. Braços, mais 18,2% de densidade. Confesso para você que em 2025 eu me embolei toda e não fiz o meu DEXA. Tentei, vou marcar, vou fazer, mês que vem eu faço. O ano passou e eu acabei não fazendo o meu DEXA. Mas agora em março de 2026 eu fiz o 7º exame. Meu peso, 59,4 quilos. Minha gordura corporal em 12%. Na verdade, 11,5% que a gente aproxima para 12% a título de didática mesmo. Massa magra, 50,3 quilos. Minha densidade óssea total, 1,148. Meu T-score, mais 0,3. Meu Z-score, mais 0,5.
Coluna 1,006, pelve 1,206, pernas 1,247. Do primeiro exame até agora, minha densidade óssea total subiu 7,5%. Minha coluna, mais 8,6%. Minha pelve, mais 10,3%. Minhas pernas, mais 8,8% de aumento de densidade óssea. Eu perdi 3,6 quilos do meu peso total e eu mantive 50 quilos de massa magra por 2 anos consecutivos. E o T-score saiu de menos 0,7 para mais 0,3. Um ponto inteiro na escala. Com uma dieta que supostamente deveria estar destruindo o meu esqueleto. Agora eu preciso ser honesta sobre algo que o laudo de 2026 traz e que eu não vou esconder. O índice de gordura corporal, que a gente chama de UFMI, está classificado como déficit severo de gordura, segundo a tabela de referência. Minha gordura em 12%, 11,5%, fica abaixo do piso do que a tabela considerada normal para mulheres. E eu precisava te dar o contexto real antes de você concluir qualquer coisa. Essa tabela ela foi construída com base em populações que usam glicose como substrato principal, que tem uma composição corporal radicalmente diferente da minha. Com 50 quilos de massa magra e 12% de gordura, o meu metabolismo não funciona como o da população de referência que gerou essa classificação. Então, o índice que é avaliado, que acaba avaliando o risco de perda muscular, está em 8,8, bem acima do limite de risco. Meus exames laboratoriais estão estáveis, estão todos publicados aqui no canal. Eu não estou escondendo nenhum dado. Estou dizendo que o dado precisa de contexto para ser lido com honestidade e que interpretar uma classificação de referência populacional fora do contexto metabólico do indivíduo é exatamente o tipo de erro que leva a conclusões erradas. Então, deixa eu te mostrar o que 5 anos de dados, 7 exames de DEXA e 4 anos de acompanhamento serial respondem como conjunto. A hipótese da carga ácida, que é o mecanismo teórico que condena a proteína animal para os ossos, principalmente a carne vermelha, não se sustenta nos estudos clínicos controlados. Uma revisão publicada no Jornal Americano de Nutrição Clínica demonstrou que proteína dietética elevada não reduz densidade mineral óssea em adultos com ingestão adequada de cálcio. Mais do que isso, a proteína estimula a produção do IGF-1, que é um fator de crescimento que promove formação óssea. O osso não perde com a proteína, o osso ganha. O meu corpo documentou isso durante 4 anos seguidos. A teoria estava errada. Ou pelo menos, estava incompleta. E quando a teoria não coincide com o dado longitudinal do mundo real, não é o dado que precisa se explicar. Se você está considerando fazer uma mudança alimentar e alguém te disse que proteína animal, principalmente carne vermelha, vai destruir seus ossos, leve esse vídeo para essa conversa. Não como argumento, mas como dado. Os dados falam por si. E se você assistiu esse vídeo até aqui e está pensando, quero fazer isso com estrutura, quero entender o que está acontecendo no meu corpo enquanto eu mudo, é exatamente para isso que o Ketabolismo existe. São 8 semanas de protocolo desenhado por mim, com a transição metabólica que eu vivi na pele, destrinchada etapa por etapa, para que você não precise descobrir no erro. Não é um cardápio para seguir no piloto automático. É um processo para você entender a fisiologia do seu próprio metabolismo, saber o que está acontecendo com a insulina, quando a insulina cai, quando o corpo muda de combustível, quando a composição corporal começa a responder de verdade. É uma jornada. As pessoas que passam pelo ketabolismo não só mudam o que comem, elas mudam o que entendem sobre o próprio corpo. E essa diferença muda tudo. Se você quer conhecer melhor, o link está na descrição do vídeo. Então entra lá agora. E agora eu quero muito ouvir de você.
Me responde aqui nos comentários. Você já fez uma densitometria óssea para avaliação de composição corporal? O resultado te surpreendeu? Algum médico ou nutricionista já usou o medo de osteoporose para te convencer a comer menos proteína animal, principalmente carne vermelha? Ou você conhece alguém próximo, mãe, avó, amiga, tia, que vive com medo de comer carne vermelha porque acha que faz mal para os ossos? Marca essa pessoa aqui embaixo desse vídeo, porque esse vídeo foi feito para chegar nela. E me segue lá também no Instagram, é @lua.ferrari. Lá eu posto bastidor de exame, dado em tempo real, reflexões que não cabem em vídeo e conteúdo que complementa tudo que a gente constrói aqui no YouTube. Então, me segue lá. E se esse vídeo te deu clareza, te deu argumento, te deu coragem para questionar o que te disseram, deixa o seu like agora e compartilha com alguém que precisa ver isso. Cada like, cada compartilhamento leva esse dado para uma pessoa que talvez esteja evitando o alimento certo por medo do argumento errado. E antes de ir, eu quero deixar uma coisa com você. Durante décadas, ensinaram que o osso era frágil demais para sobreviver à carne vermelha, que o corpo precisava ser protegido da proteína animal, que a ciência já tinha encerrado essa questão. E uma geração inteira de profissionais de saúde repetiu isso como verdade absoluta, de consultório em consultório, de aula em aula, de diretriz em diretriz. Mas o osso não leu o livro-texto. O osso só respondeu ao que eu comi. E em 4 anos de registro, 5 anos de estilo de vida bem estabelecido, com 7 exames, com datas, com números, com asterisco de significância estatística no próprio laudo, o que ele me mostrou foi o contrário do que previram. A biologia tem uma honestidade que a teoria às vezes não tem. E quando o dado contradiz a narrativa, não é o dado que está errado, viu? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.